Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, plantão glorioso. Ao que parece, as críticas ao John Textor não partem só da torcida. Ao que parece, as críticas não partem só da mídia independente. Que bom que os jogadores também falaram. Que bom que os jogadores também falaram. Criticar o planejamento não significa ir contra o que John Textor fez ou o que a diretoria fez. Criticar o planejamento é proteger o Botafogo. Criticar o planejamento é mostrar que você se importa. E que bom que Savarino, Alexander Barbosa e Alex Telles falaram sobre isso. Eu tenho certeza de que eles representam todo o grupo. E agora, John Textor? Até os jogadores declararam publicamente que isso não está dando certo, que isso não está funcionando, que isso incomoda. E aí? Será que agora as coisas vão acontecer mais rapidamente? A gente vai fazer uma análise também, rapidamente, sobre o que decidiu a partida. E o que decidiu a partida, além de tudo isso que acontece fora, foi a péssima atuação do Barbosa. O Barbosa, apesar de ser um líder também fora de campo, botou a cara, a tapa, foi lá falar, tem tido atuações desastrosas. E isso tem ligação direta com a falta de comando do Botafogo. A gente vai falar sobre isso e não muito mais. Só sobre isso. Depois da vinheta. Olha só, nossa parceira GoCase está fazendo aniversário de 10 anos e está rolando um descontão especial para você de até 70% em diversos produtos no site da GoCase. E claro, utilizando o nosso cupom GOGLORIOSO, o desconto fica melhor ainda. Saca só essa garrafa térmica fresh aqui que mantém a sua bebida por 12 horas geladinha ou quente, né? Depende, aqui no Rio de Janeiro eu basicamente só uso ela para bebida gelada, mas se você quer uma bebida quente, ela mantém por 12 horas, essencial. Essa aqui eu utilizo no meu dia a dia. Ainda tem a garrafa Urban, que é aquela que você leva para o trabalho, leva para academia, mantém sua bebida geladinha e você consegue transportar ela com mais facilidade, sem contar os copos, né? Os copos, cada modelo maravilhoso. Tem o modelo da linha Fire, são diversas estampas. Esse daqui, ó, forjado no fogo. Lá no site você vai encontrar também do tempo de Botafogo, vai ter de campeão brasileiro, de campeão da Libertadores, enfim, diversos modelos especiais que estão em promoção na GoCase. E claro, não esquece, utilize o nosso cupom GOGLORIOSO, você tem aquele descontão em comemoração ao aniversário de 10 anos da nossa parceira GoCase. Então não perde tempo e clica no link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, beleza? Bom, meus amigos, minhas amigas, ontem vocês que acompanharam a live de pós-jogo aqui viram qual é o teor do canal Gigante Glorioso. Tudo tem um limite, tudo tem um limite. E aqui não tô dizendo, e nem disse ontem, que não, o que importa é a Recopa para a temporada, a Recopa é o mais importante, nada disso, nada disso. Mas não existe ou um ou outro. Ou eu ganho a Libertadores, ou eu ganho a Recopa. Ou eu invisto tempo em abril, ou eu deixo largado em janeiro e fevereiro. Esse ou não existe. Isso não existe. E os jogadores, finalmente, se posicionaram. Por quê? Porque são eles os primeiros a serem cobrados. O Savarino ontem deve ter percebido que ele não jogou absolutamente nada. O Savarino deve ter percebido que não está rendendo quase nada nos jogos importantes. Por que será? Por que será que os jogadores não encontram saída para se desvencilhar das armadilhas de um adversário bem montado? Por que será? Barbosa ontem, irreconhecível, vivendo uma noite de Lucas Alter em final de Supercopa. Foi o responsável direto pela derrota com um pênalti. Não adianta o Cláudio Caçapa falar que não foi, que não concorda e tal. Deu uma cotovelada gratuitamente. Não dá, não dá. E, no segundo gol, foi se aventurar no ataque. O ataque do Botafogo estava todo montado, todo armado. O que o Barbosa foi fazer lá? Atrapalhar a defesa. Porque aí o gol acontece exatamente no buraco que ele deixa. Ah, mas o Marlon poderia ter marcado melhor. O gol acontece no buraco que um zagueiro que não tinha que estar no ataque deixa. Se tivesse um treinador lá, ia ficar gritando para ele: volta, volta, volta. Mas o Caçapa fez 3 treinos. 3 treinos. Não conhece o Barbosa. Nunca treinou o Barbosa. O Barbosa não estava
na época em que o Caçapa passou pelo Botafogo. Então, tá tudo errado. Tudo errado. E excelente que jogadores importantes falaram. O primeiro deles, o Alexander Barbosa, que errou tudo no jogo de ontem, poderia ter sido muito pior, atuação desastrosa em momentos cruciais, mas colocou a cara a tapa e falou o que precisava ser falado. Pô, eu quero destacar o mais importante, né? A crítica do Alexander Barbosa está em difícil que as coisas deem certo desse jeito. Gente, não tem como as coisas darem certo se o planejamento está todo errado. O que aconteceu no cilindro ontem tem grande chance de acontecer quinta-feira de novo no Newton Santos. Talvez não aconteça porque o Racing tem uma vantagem de 2 gols. Então ele obviamente vai sentar na vantagem, fazer aquela catimba que a gente já conhece, né? Provável que aconteça isso. Por isso, talvez não levaremos um outro baile. Porque foi um baile do Racing. O resultado não mostra o que foi o jogo. O Botafogo deu um chute no gol. Um chute no gol. Gente, isso é inacreditável. As chances que o Botafogo poderia ter convertido em gols vieram de chutões. Chutões para frente. Essa é a jogada do Botafogo. Chutões para frente. Por quê? Porque o elenco foi desmontado e não foi remontado. O Alexander criticou. Saíram 14 jogadores. Os reforços vêm chegando, mas demora. Tem gente que tem que se adaptar ao futebol brasileiro, leva tempo a documentação. Então, a crítica está aí. E que bom, porque você, Barbosa, é o vilão da noite. Então você precisa apontar. A sua vilania faz com que você também divida, né, o demérito. E o fato, repito, quem não se lembra de um momento em que o Alexander Barbosa, após o jogo, o Botafogo acho que até venceu esse jogo, e o Arthur Jorge foi lá chamar o Barbosa para dar esporro no Barbosa, para dar bronca, para redirecionar o comportamento do Barbosa, porque jogador é bom de sem freio, não pensa, jogador é bom de sem freio. Ele precisa do treinador para dar as coordenadas, senão não precisaria de treinador, gente. Senão ninguém traria comissão técnica de nada, ninguém traria scout, ninguém traria alguém para pensar a tática do jogo, então, não traria. Mas precisa, porque o jogo hoje não é um jogo de apenas força física, raça, vontade, amor, nada disso. É um jogo de inteligência, é um jogo de xadrez. E o Barbosa erra tudo. Por quê? Porque não tem quem diga para ele, ó, aqui não, aqui. Isso é falta de comando. Isso é falta de comando. E como ele falou, o Caçapa fez 3 treinos. Ele está 1 semana. É difícil que as coisas deem certo desse jeito. Obrigado por ter falado, porque senão parece, né, para grande parte das pessoas, que a gente está aqui ingrato ao texto, que nós somos mensageiros do caos. Agora os jogadores que falaram, que bom. E o Savarino também falou, vamos ouvir o Savarino. A verdade é que eu deixo todas essas coisas para a diretoria do Botafogo. A gente está tentando fazer nosso melhor dentro do campo. Não tem saído da melhor maneira. Esperemos que já a gente vire a página. Pues no domingo temos um clássico que temos que ganhar para brigar ali também no Carioca. Que incomoda seguramente não só individualmente, grupalmente também a gente precisa. Mas não tem nada a fazer, tem que aguardar que o treinador chegue. Agora temos um treinador interino e bom, esperemos que as coisas melhorem nos próximos jogos. Mais comedido, né, como é a praxe do Savarino, mas ele fala, a gente está tentando. A gente está tentando. E não vamos conseguir se não chegar um treinador. Ele falou, tá todo mundo esperando o treinador. Então essas palavras estão direcionadas à diretoria do Botafogo. É o John Textor que escolhe? Então é o John Textor. É o Tairo Arruda, que é a voz do John Textor e não está dialogando com os atletas? É o Tairo Arruda. Não sei a quem, mas eles estão gritando por socorro. Porque, repito, eles são os maiores prejudicados ao lado da torcida, que tem que acompanhar essas coisas medonhas. Medonhas essas atuações do Botafogo. Aí o sócio-torcedor abaixa, aí o torcedor do estádio Newton Santos não vai, né?
Aí, enfim, o início de temporada já começa com o torcedor vaiando, pressionando determinado jogador por causa do mau planejamento. Por causa do descaso na questão do treinador. É isso. Que bom que falaram. O Alex Telles também falou, mas por um outro tom, né? Trouxe ali a sua insatisfação, mas falando que isso não é desculpa. Discordo, Telles. Isso não é que seja desculpa. É justificativa. É uma justificativa. Vocês estão pesados. Parece que vocês voltaram da pré-temporada para a pré-temporada, né? Parece que vocês voltaram das férias ontem. Você viu um time de futebol bem montado, bem armado, sabendo o que quer, mesmo sendo tecnicamente abaixo do normal. O Racing é ruim. O time do Racing é fraco. Mas, diante de um Botafogo desorganizado, pesado, sem banco de reservas, sem time titular, o Botafogo não tinha 11 titulares. O Botafogo não tinha 11 titulares. O Danilo improvisado na zaga, o meio-campo sem meio-campo, armador. Quem era o meio-campo armador do Botafogo? Não tinha. Newton. E o Caçapa teve o feeling errado ali. O Newton foi bem e tal, beleza, mas o Newton não muda jogo. Aí ele tira um jogador experiente, que tem tranquilidade no passe. Tá? O Newton estava querendo ficar discutindo com o jogador, querendo mostrar maturidade, discutindo. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Não tinha pilha nenhuma no jogo. A Recopa não é uma Libertadores da América. Não precisava botar pilha no jogo, não tinha pilha. Para que o Cuiabano vai chutar o rosto do jogador do Racing caído? Para desfalcar no jogo de volta? Então, assim, é de uma imbecilidade, de uma imaturidade. E isso é falta de comando, gente. Isso é falta de comando. Cadê o comandante para tranquilizar a galera? Porque quando você tem certeza de que aquela tática vai dar certo, quando você tem uma jogada ensaiada que nos treinos foi muito bem executada, você tem confiança no plantel. Mas você olha para o banco, não tem plantel. Não tem plantel. Então os jogadores estão decepcionados nesse momento. É a exposição ao ridículo dos campeões da América. E aí, para aqueles que acham que John Textor não pode ser criticado, que ele é intocável, eu digo para vocês, isso é pensamento pequeno. E esse pensamento não condiz com o Botafogo. Aqui não. Sabe por quê? Porque o Palmeiras, multicampeão, lá no Palmeiras, multicampeão, 2 vezes campeão de Libertadores com Leila Pereira, 2 vezes campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil. O Palmeiras, toda vez que acontece alguma coisa que desagrada, resultados que não agradam, a Leila está em xeque com a torcida. A Leila Pereira é cobrada o tempo inteiro. A Leila Pereira não é uma deusa com estátua na frente do Allianz Parque e no CT da Barra Funda. A Leila Pereira ela tem a obrigação de gerir o Palmeiras e de conduzir o Palmeiras aos títulos. E ela é cobrada todo ano por isso. Todo ano por isso. Isso é mentalidade vencedora. O Rodolfo Landim, que foi execrado na última temporada, ele foi campeão da Copa do Brasil e ele foi execrado. Em 2023, em que o Flamengo ficou no cheirinho, ele e Marcos Braz viraram piada. Não tem essa de torcedor, não. O torcedor é eternamente grato. O Flamengo ganhou 2 Libertadores com o Landim. 2 Libertadores. E não tem essa de gratidão eterna. É cobrança. É cobrança, porque o que foi feito numa temporada passada tá lá. A história não apaga. Agora, é por isso que você vai envergonhar as cores do clube, é por isso que você vai largar de mão, é por isso que você vai simplesmente fazer qualquer coisa, porque no ano passado, não. O Landim foi cobrado o tempo inteiro no Flamengo, tá? Então o John Textor também será cobrado, porque ele, como acionista majoritário, ele tem obrigações com o Botafogo. E agora não sou eu que estou falando, são os jogadores que estão cobrando. Parabéns a vocês. A atuação de vocês no jogo de ontem, na temporada, é abaixo da crítica. Mas, pelo menos, fizeram aquilo que eu considero mais importante no dia de ontem. Botaram a cara para reclamar. Quem sabe agora o clamor da torcida é escutado. Eu fico por aqui, esperando, aguardando, sentado, é claro, que eu sou bobo, né? Por novidades que mobilizem, que motivem os nossos jogadores para reverter essa situação, que dá para reverter, mas não dá para reverter assim. Sem treinador,
sem esperança de um anúncio nas próximas horas, com o Caçapa, 2 semanas tentando fazer o que parece, no momento, impossível. Mas dá para reverter. Só depende da diretoria. Recado está dado pelos jogadores. Um abraço, saudações alvinegras, fui.